Olá, pessoal. O que vocês vão ver agora é muito raro porque nós nunca respondemos a críticas, a opinião das pessoas, a gente respeita demais a opinião das pessoas. Também a gente não gosta muito de se envolver em polêmica, em estar em notícias ruins, é uma coisa que não faz parte do nosso estilo, da nossa família. Mas tem coisas que elas vão além do aceitável, né? E o que aconteceu ontem, um professor de uma universidade federal... Algumas pessoas, entre eles um professor... mas começou com um professor e depois comentários de uma psicóloga e outras pessoas condenando uma foto que nós publicamos da nossa família. A Paula é uma influenciadora, uma das mais importantes do país hoje. Ela tem como profissão publicar não só os trabalhos dela, mas a vida dela, o lifestyle. Isso faz parte do trabalho dela. E eu tô na vida dela, eu também tô nessas publicações, e a nossa filhinha Vicky e a nossa família muitas vezes aparece. E dessa vez ela apareceu com uma bolsinha, né? Que inclusive nós nem compramos, né, Paula? Foi um presente, mas enfim, mas ainda que nós tivéssemos comprado, não cabe alguém julgar. E aí o julgamento extrapolou o bom senso, gente. É uma coisa assim tão maluca, tão louca. Falaram que tinham que matar a nossa filha com guilhotina, assassinar a nossa família. Falaram, como todos viram e mandaram muitos prints pra gente, que só guilhotina resolve. A pessoa escreveu isso, depois de algumas horas, obviamente, começou a ser denunciado e apagou, mas nós temos o print. Gente, o que é isso que tá acontecendo no Brasil? Instigar a morte, instigar o ódio, é uma coisa que é inaceitável. Tem coisas que é por isso que a gente tá se falando, porque assim, é inaceitável. E se a gente começa a assinar embaixo de que a internet é a terra de ninguém, que todo mundo pode falar o que quiser, escrever o que quiser, não é assim que funciona, né? Quando a crítica é boba, hoje vocês não estão bonitos, ou eu não gosto da roupa. Gente, tá natural, tudo bem, normal. Cada um tem sua opinião. Agora, você instigar a morte, a violência, o ódio... Não, e por um motivo tão fútil, tão bobo. O que é no Brasil hoje você ter sucesso, você conseguir conquistar alguma coisa? Eu trabalho há quase 5 décadas. Eu dei milhares de empregos na minha vida. O maior projeto social desse país é o emprego. Quem dá emprego é o empresário, que está virando vilão nesse país. Fazer sucesso no Brasil, ganhar dinheiro, trabalhar honestamente, pagar impostos, como a Ana Paula, que trabalha quase uma década já e paga impostos e também dá emprego para pessoas. Tudo 100% correto. Então, assim, eu não dou bola para esses julgamentos quando é de algo que eu estou usando, hoje que eu estou fazendo, porque eu trabalho muito, eu pago imposto, eu ajudo o país. Então, por que me importar? Eu não me importo, eu faço tudo certo. Mas o ódio e essa coisa, o que ele fez. E assim, sabe o que mais? Fiquei muito chocada, e eu falei isso, é vindo de quem? De um professor, de alguém que é corresponsável pelo futuro do nosso país. Uma pessoa dessa escreveu um negócio desse. Uma pessoa então, assim, incitando a violência, aceitar. Um professor universitário que devia dar exemplo para os jovens, que devia ensinar os jovens. Ele joga um tema de uma forma tão desproporcional, tão inaceitável, cometendo tão ridícula. Crime, porque é um crime. E é o seguinte, essa luta de classes, né, em que o Brasil está se transformando, toda a sociedade tem a classe alta, a classe média, a classe baixa, todo mundo torce demais, né, e nós empresários fazemos o possível para gerar oportunidades para que esse desequilíbrio social se resolva. Agora, não é nossa culpa, se a gente vai atrás, a gente luta, que a gente consegue as coisas, não tem que gerar esse tipo de reação tão desproporcional, tão descabida. E olha, pode ter certeza, a gente nunca ligou para críticas, até porque elas são muito poucas, graças a Deus, que a gente faz as coisas direito. A gente tem um carinho muito grande, é por isso que a gente tanto compartilha a nossa vida. Mas dessa vez, nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um exemplo. Então eu já acionei todo o corpo jurídico, não vou aceitar ameaça à minha família, como pai de família, ela, Maula, como mãe de família, não vamos aceitar uma ameaça que a gente sabe que é ridícula, que não tem o menor cabimento, mas que gerou uma onda de repercussão negativa para essas pessoas, para a pessoa que postou, para a pessoa que comentou, para essa psicóloga que também comentou. Eu tenho muita pena dessa gente, de ter um amargor deste tamanho no coração, de ter uma maldade tão grande, de ser tão infeliz a ponto de querer o mal das outras pessoas por um motivo fútil e ridículo como esse. Nós vamos tomar as providências e gostaríamos, e viemos aqui hoje, porque todo mundo está nos procurando e a gente fez questão de esclarecer para todos vocês. E recebemos do Brasil inteiro prints e muita tudo que vocês imaginam, muita solidariedade. No início a gente pensou em, será que a gente se expõe? Mas tomou uma proporção tão grande que eu acho que é necessário por muitas vezes. E é isso. Vamos usar
as pessoas do bem e as pessoas que realizam como referência. Eu sempre usei isso na minha vida, como inspiração. Vamos tentar tirar as pessoas que têm problemas, necessidades da situação em que estão, mas não é querendo que o outro não tenha que você vai ter. Você tem todo o direito de querer ter, mas não queira que o outro não tenha, principalmente quando ele ganhou isso honestamente com o esforço do seu trabalho, da sua vida inteira dedicada a fazer alguma coisa bacana acontecer. Obrigado a todos por nos ouvirem. Muito obrigado, gente. De cada um. Entende? As pessoas têm crenças pela sua formação, pela sua origem social, pelo seu meio ambiente, a sua família. As pessoas têm crenças, todos nós temos crenças. Né? Você não precisa ser religioso para ter crença. Tem as crenças religiosas também, mas o cara que é ateu também tem a sua crença, inclusive a crença de não crer em Deus, por exemplo. Né? Então, todo mundo tem crença, que se chama geralmente a palavra ideologia. Né? Então, no momento que uma mensagem chega, né, essa mensagem vai ser aceita ou não, ou vai ser interpretada ou não, em função do contexto social em que a pessoa se encontra. Né, que vai desde a sua condição mesmo de classe, questão social, a idade, experiência de vida, uma série de aspectos, uma formação. Uma coisa é um professor como eu, outra coisa é um motorista de Uber que está lá batalhando para ver se consegue no final do dia levar alguma coisa para casa. Né? Então, são as vivências. Na verdade, a consciência do indivíduo, né, é aquilo que aquele barbudo lá do século XIX dizia, é o ser social. Né? É o ser social. Então você tem que entender isso. E as pessoas realmente, quando elas acreditam em certas coisas, né, uma madeira de piroca e outra bobagem que sai por aí, terra plana, isso tem a ver com a vivência dela. Né? Tem a ver com a ideologia. De alguma maneira aquilo ali explica melhor o mundo para ela. Entende? Então isso você tem que entender quando há essa completa horizontalização das mensagens, né? E por quê? Uma coisa se fosse ingênuo, mas não é ingênuo. Aí tem toda uma estrutura financeira por trás impulsionando determinadas mensagens para gerar determinados resultados, não só econômicos, como também políticos. E aí é que está o problema. Sim, claramente, ao contrário da americana. Então, por exemplo, uma manifestação racista no Brasil é crime. É crime. Eu não preciso agredir fisicamente uma pessoa, para ser chamado, para ser acusado criminalmente de ser racista se eu falar uma manifestação racista. Entende? É crime. Homofobia é crime. Né? Agressões verbais do ponto de vista de gênero é crime. Né? Então, temos várias leis no Brasil que tipificam esses crimes de opinião. Defender o nazismo é crime. Então, como isso é crime na legislação brasileira, o PL 2630 deixa muito claro. Essas plataformas, se elas não bloquearem na origem esse tipo de mensagem, elas estão compartilhando do crime. Então, elas são ali, elas têm que ser responsáveis. Isso é novo? Aí eu vou dizer que não. Já me aconteceu a mim, Marcos, uma vez, ter a minha conta bloqueada pelo Twitter por causa de uma palavra que eu usei. Escrevi lá uma mensagem qualquer, ingenuamente, usei uma palavra, e aí o Twitter, pelos termos de uso, a tua conta está bloqueada porque usou essa palavra. Eu tive que ajoelhar no milho, pedir desculpas, para eles recuperarem minha conta. Então eles podem fazer isso. Eles mesmos censuram. Nos termos de uso. Termo de uso é um contrato individual, é um contrato jurídico. Que ou você aceita aquele termo de uso, ou você não tem acesso ao serviço. O que também já é uma excrescência, mas vai lá. É um serviço privado. Tem? Então eles podem fazer isso. Se alguém postar uma manifestação racista, ela pode ser bloqueada na origem. E isso é crime. Então o que faz o PL 2630? É dizer para a plataforma, você é responsável, você é corresponsável se houver difusão de ideias que na legislação brasileira são criminosas. Está lá, está tipificado. Agora não vou citar os artigos, mas está lá colocado. Entende? Para exatamente, aí com isso você conseguiria diminuir bastante
o discurso de ódio nas plataformas, no WhatsApp, no Twitter, no Facebook e por aí vai. Já é um avanço, não vai na essência da questão, porque a essência da questão, por óbvio, é econômica, é o modelo de negócios, mas já é um avanço, você pelo menos reduzir, filtrar, criar certas dificuldades para disseminação, no mínimo, de mentiras, de discurso de ódio, discriminação, esse tipo de coisa. Tirar as pessoas que têm problemas, necessidades da situação em que estão, mas não é querendo que o outro não tenha que você vai ter. Você tem todo o direito de querer ter, mas não queira que o outro não tenha, principalmente quando ele ganhou isso honestamente, com o esforço do seu trabalho, da sua vida inteira dedicada a fazer alguma coisa bacana acontecer. Obrigado a todos por nos ouvirem. Muito obrigado, gente.